Olá, rubro-negros! Começamos agora a falar sobre os adversários do Flamengo na fase de grupo da Libertadores de 2024. O Flamengo estava no pote 1, como nós já sabemos. O Flamengo, no sorteio, o Flamengo vai enfrentar, no caso, nessa Libertadores, o Bolívar, que saiu do pote 2 da Bolívia. No pote 3, no grupo do Flamengo, saiu o Milionários da Colômbia e saiu o Palestino no pote 4 do Chile. Vamos comentar um pouquinho sobre a dificuldade que o Flamengo enfrentar esses times, a questão da distância de uma viagem longa e a questão da altitude, que o Flamengo vai ter que jogar 2 partidas fora de casa na altitude. Bom, eu acho que é possível dizer que o Flamengo pegou 2 adversários complicados quando a gente analisa logística e principalmente altitude. Quando eu fiz uma análise sobre quais adversários eu não queria no pote 2 e 3, ambos, tanto o Bolívar quanto o Milionários, estavam na lista exatamente por altitude, no qual o Flamengo terá que enfrentar. E a gente sabe muito bem como o Flamengo é um time que historicamente não é bom, a realidade é essa, o Flamengo não vai bem na altitude. Então, do Flamengo ter que enfrentar esses 2 adversários numa altitude muito alta. No caso do Milionários é 2.640, que é em Bogotá. E já o Bolívar é 3.640. Então, assim, La Paz. O Flamengo vai sofrer, a realidade é essa. O Flamengo, inclusive, abre a Libertadores jogando fora de casa contra o Milionários, na altitude. Entre os 2 jogos da final do Campeonato Carioca. E, assim, o Flamengo, obviamente, vai ter que fazer escolhas, porque o Flamengo não pode abrir mão de colocar um time reserva logo na estreia da Libertadores, porque a gente está num grupo onde fica claro que tem sim um adversário que é o mais fraco, que é o Palestino, e que se o Flamengo quiser realmente ser o primeiro colocado, o Flamengo terá que levar todos os jogos a sério. O Flamengo nos 3 primeiros, porque no caso os 4 primeiros jogos do Flamengo na Libertadores, 3 são fora de casa, e das 3 primeiras partidas do Flamengo na Libertadores, 2 dessas partidas são fora de casa na altitude. Então o Flamengo tende a ter dificuldade nesse início da Libertadores, porque dependendo de quantos pontos o Flamengo fizer, o Flamengo pode ter que chegar nas 2 últimas partidas, tendo que não só decidir se vai ficar ou não em primeiro lugar, e se quiser conseguir ficar em primeiro no geral, também é importante ir bem nesse começo do grupo da Libertadores. Se o Flamengo for bem, provavelmente o Flamengo terá uma fase de grupos tranquila, vamos dizer assim, mas vai depender muito desses jogos do Flamengo fora de casa, especialmente na altitude. Eu acho que o que fica óbvio é que, se a gente for analisar mesmo profundamente, o Flamengo tem a obrigação de ganhar os 3 jogos em casa. Eu acho que é uma obrigação do Flamengo, até porque esses times são difíceis fora de casa, na altitude. O Palestino já não tem altitude, então o Flamengo tem obrigação de conquistar 6 pontos contra esta equipe. Não tem nenhuma justificativa para o Flamengo não conseguir vencer ambos os jogos. O Flamengo tem obrigação de fazer no mínimo 12 pontos nesse grupo. Qualquer coisa diferente do Flamengo fazer 12 pontos neste grupo é inacreditável, é inaceitável. Já os jogos fora de casa, sim, aí o Flamengo sabe que tudo pode acontecer, mas sabendo que a altitude contra o Milionários é menor, o Flamengo tem que buscar o resultado, até porque é a primeira rodada da Libertadores, no qual estará entre os jogos do Campeonato Carioca. E aí o Flamengo ainda pode poupar em um dos jogos do Campeonato Carioca, caso ele consiga fazer um bom resultado em um dos jogos. Mas, de novo, o Flamengo caiu num grupo que não é difícil tecnicamente, só que a logística e a altitude são péssimas. O Flamengo é o 2º time brasileiro que mais vai ter que viajar. Só daí você já vê que o Flamengo, sabendo que já terá um começo de Campeonato Brasileiro difícil com adversários, principalmente de São Paulo, o Flamengo vai enfrentar todos eles junto com a Libertadores. A Libertadores desta temporada, a primeira fase de grupos, é 1 mês e meio. Então, literalmente jogou na semana seguinte, parou uma semana, jogou na outra e na outra. Então, a sequência vai ser essa. O Flamengo terá sequências difíceis, porque vai começar o Campeonato Brasileiro e também nesse meio também terá a terceira fase da Copa do Brasil. O Flamengo, por exemplo, numa dessas sequências terá o Palmeiras, depois jogará fora contra o Bolívar e depois enfrentará o Botafogo. Então é uma sequência complicada, assim como o Flamengo terá quase sempre jogos quarta, domingo, ou sábado, terça-feira, ou quinta, não sabe, dependendo das datas que cai jogos do Flamengo na Libertadores. O
O Flamengo terá realmente jogos em sequência complicados e chatos, que o Tite terá que, não vamos dizer poupar, mas terá que pensar bem semana após semana em questões de quem vai jogar, quem não vai jogar, quem está mais cansado, quem não está. Nós tivemos visões um pouco diferentes desse grupo do Flamengo, vamos dizer assim. Ela acha um grupo mais complicado por questões de altitude, já eu não acho um grupo tão complicado assim, porque na minha visão o Flamengo tem obrigação, pela qualidade do time do Flamengo, de ganhar 4 dos jogos, como ela mesma já comentou, os 3 do Maracanã e o jogo no Chile. Vai depender muito do que o Flamengo fizer nos jogos da altitude, para o Flamengo se ficar, obviamente, em primeiro, que é o que a gente espera e acredita, ser um dos melhores primeiros colocados da fase de grupos no geral. Eu acho que, assim, dependendo, na minha opinião, o Flamengo tem totais condições de conseguir uma vitória, ou um empate, ou até 2 empates, para ter uma das melhores campanhas. Se vai conseguir ter uma das melhores campanhas, só vamos saber lá na frente, mas que o Flamengo precisa ganhar os 3 jogos do Maracanã e o jogo do Chile, com certeza. Os da altitude, o Flamengo terá provavelmente que ganhar um ou outro, ou conseguir pontuar nas 2 partidas para ser um dos melhores primeiros colocados.